Amém. Quando eu soube do nome desse bebê, eu fiquei feliz porque meu pai também se chamava Davi. E quando nós pensamos no personagem bíblico Davi, nós temos algumas lições extremamente valiosas. E não sei se foi o rei Davi que inspirou o nome. Foi, Luciane e Hamilton? Foi o rei Davi? Então, com certeza, algumas das coisas que eu quero citar brevemente sobre Davi passaram pelo coração do casal na escolha deste nome. Quando nós pensamos em Davi, a primeira coisa que vem ao nosso coração foi a sua capacidade poética e musical. O autor da maioria dos salmos, e os salmos, eles eram os poemas e as músicas cantadas nos momentos de culto, e com certeza Davi tinha uma veia musical e poética muito forte, porque quando a gente lê os poemas e lê os salmos, a gente percebe quanta profundidade. E aí a gente observa que ele era um homem que tinha no seu coração uma marca bastante forte. Ele era um homem que andava segundo o coração de Deus. Então, queridos, quando nós pensamos nesse jovem rei que era filho de Jessé, ele era o menorzinho de 8 irmãos, tanto que no momento em que o profeta recebe de Deus o recado de ir à casa de Jessé, porque daquela casa seria escolhido o futuro rei de Israel. Ao chegar lá, Jessé, tomado de uma alegria tremendamente grande, imagina o pai de muitos filhos, e naquela época ter muitos filhos era sinal de bênção. Imagina chegar alguém lá na sua casa e falar: olha, da sua casa nascerá o novo presidente do Brasil. Aí você começa a chorar, né? Porque hoje em dia a conotação de liderança é diferente, mas nesse tempo não. Até porque o reinado, na verdade, era humano, mas o direcionamento era divino. Havia um rei em Israel, que era o primeiro rei, e esse rei começou a pisar na bola. E aí o Senhor, preocupado com o seu povo, o Senhor diz: vou levantar um rei para cuidar do meu povo. E aí chama o profeta e diz: vá à casa de Jessé, e lá eu te mostrarei. No momento em que chegou a comitiva, o profeta chega lá e fala: olha, Jessé, com muita alegria eu estou hoje aqui, porque o Senhor vai escolher um da sua casa para ser o novo rei de Israel. E aí Jessé se enche de orgulho. Aí ele começa a fazer o desfile dos seus filhos. Traz lá os grandes, os fortes, os que eram soldados, os que eram já homens preparados para a guerra, para a luta. E aí trouxe o primeiro, era tipo assim Miss Universo, sabe? Então desfilava na frente do profeta, e o profeta olhava. Imagina um cara do tamanho do Gilson assim. Fica em pé, Gilson, para a turma sentir o tamanho da criança. Aí Jessé falou: aí, seu profeta, olha meu filhão aí. O profeta olhou e falou: rapaz, tu é grande, mas meu coração não foi. E aí Jessé falou: então tá bom, então vem o outro. Aí vem o outro filho, também forte, robusto. O profeta olhou e falou: rapaz, ainda não senti assim que é esse. E aí vem o outro, aí vem o outro. Aí o profeta falou: e aí? Acabou. Mas como acabou? Pai, Deus não erra não, ele mandou vir aqui, mas então peraí que eu vou consultar. Deus,
Qual desses? Jessé, tem mais nenhum aí não? Assim, tem, mas sem chance. Mas por quê? Não, rapaz, não, sem chance. Ele está ali cuidando das ovelhas. Não, chama ele lá. Aí deve ter saído o irmão: ô moleque, vem cá, rapaz. Aí chega lá o Davi, devia ser bem fofucho, né? Cabelinho encaracolado, todo fofinho, cuidando de ovelha, né? Tava lá, o cabelinho dele já devia parecer de uma ovelha assim, bonitinho. E a hora que chega aquele molequinho, o profeta diz: Jessé, eis aí o rei de Israel. Primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração: Deus não olha aparência. Amém? Amém. Ai de mim se eu olhasse aparência. Ai de mim. Deus não olha aparência. Deus escolhe olhando para o coração. E o coração de Davi era um coração moldado segundo o coração de Deus. E aí o profeta já se alegrou, porque Deus não falha, Deus não mente, e a sua escolha foi apontada. Mas tipo assim, seu profeta, e aí, como é que vai ser a parada? Não, Deus já ungiu, ele é o novo rei de Israel, mas no tempo certo ele vai ocupar o trono, que ainda estava sendo ocupado por Saul. Uma das características de Davi, eu já disse, ele era um músico por excelência. E aí, nos momentos em que o rei estava nervosinho, bravo lá, numa determinada situação, alguém trouxe Davi, ele começou a tocar, e aí quando ele tocava, o coração do rei se acalmava. Então sempre que o rei estava agoniado, o rei mandava chamar Davi, para ele acalmar o coração dele. E Davi ia, e tocava, fazia a sua ministração na vida do rei, e acalmava o coração do rei. Segundo recadinho que eu queria que você guardasse no seu coração: quando Deus chama você para um ministério, faça com o coração. Dá para sentir o drama de Davi. Ele sabia como funcionava a coisa. Ele foi ungido pelo profeta como o futuro rei de Israel. Saul já estava totalmente perdido, longe dos caminhos de Deus, e estava totalmente desqualificado. Então Davi, se não fosse um homem segundo o coração de Deus, aí Saul, quer saber, não vou tocar não, morra aí com o seu nervosismo, eu sou o futuro rei, pode sair daí, libera minha cadeira aí. Não, porque o homem que anda segundo o coração de Deus, ele não vai por força nem por violência, ele vai pelo Espírito do Senhor. E se o Espírito do Senhor usava Davi para acalmar o espírito perturbado do rei Saul, assim seja, vou tocar para o rei. E assim a coisa foi caminhando, até um dia que houve uma peleja, e essa talvez seja a grande imagem que a gente tem do grande pequeno rei Davi. Chega um dia que os filisteus se levantam contra o povo de Israel, e a gente tem essa narrativa ali em 1 Samuel capítulo 17, e ali a gente tem uma situação de guerra, e ali os povos se organizam para a guerra, mas de repente um grande líder, um estadista, um homem que queria resolver as coisas de um jeito mais simples, um homem que era muito bem visto por seu povo, ele se chamava Golias, era um cara bacana, assim, os filisteus gostavam muito dele, 2,40 mais ou menos de altura, tinha assim
uma compleição física que era de causar inveja. O cara era alto, tinha 6 dedos em cada mão, o colete dele pesava vários quilos, a ponta da lança dele pesava 8 quilos, então era um camarada forte. E esse camarada chegou assim para o exército do povo de Deus e disse: aí, tem homem desse lado aí? Se tiver, vamos resolver no mano a mano. Vem aqui, a gente luta, quem ganhar leva o prêmio. O povo de Israel, os soldados, inclusive os irmãos de Davi, todo mundo perfilado. Na hora que o gigante, e aí? Todo mundo deu um passinho para trás, calma aí, vamos conversar. E isso foi, dia após dia, aquele homem blasfemando: aí não tem homem, quero ver o Deus de vocês, ajudar vocês. E começou a blasfemar, a falar. E os soldados perfilados olhando. Aí um dia o pai, Jessé, falou: filho, vai levar a marmita lá para os seus irmãos, lá o lanchinho, que eles estão no fronte. Aí chega o moleque lá, com a marmitinha lá do lanchinho. Aí está entregando para os irmãos, e ele escutou o Golias falando: aí não tem homem, eu quero enfrentar, não sei o quê. E aí ele falou: rapaz, quem que é esse incircunciso? Quem é esse pecador aí que está falando contra o povo de Deus? Eu vou lá pegar esse cara. Cala a boca, moleque, se o cara escuta, vem aqui, vai fazer paçoca de você, fica quieto. Irmão mais velho dá umas duras, irmão mais novo, né? Cala a boca, moleque. E assim Davi foi calado. Mas ele não se conteve, até porque um gaiato disse assim: rapaz, o negócio é tão feio que o rei Saul falou que o caba que for lá enfrentar o Golias, o rei vai dar a filha dele. Saul falou: tô dentro. Não pela filha, mas pela afronta ao Deus de Israel. Chegou para o rei: aí, seu rei, seguinte, estou sabendo aí que está precisando de voluntário para enfrentar o Golias, eu vou pegar esse cara. O rei olhou para ele e falou: rapaz, toma intento, pega a tua... Eu acho que ele tocava harpa. Deve ser difícil tocar harpa, né? Tiaguinho, já tocou? Mas tem muita corda, né? O violão que só tem 6, a gente assim enrola. Aí aparece uns com as cordas de 10, a gente se enrola mais ainda. Mas Davi, o rei, deve falar: rapaz, pega a tua harpa e toca aí, fica na sua. Não, seu rei, sério, eu vou lá pegar esse cara, não é assim não. Ele está falando contra o Deus de Israel e tal. E também tem a parada da sua filha, né, tal. Aí o rei falou: tá bom, já que você quer ir, vem cá que eu vou pôr a minha armadura em você. Ô Vitor, vem cá. Imagina o rei Davi. Aí na hora que o Saul chegou e falou: primeiro eu vou pôr meu capacete em você. O capacete ficou grande. Agora eu vou pôr meu colete em você. Pois, aí o Davi falou assim: seu rei, na boa, se eu ficar usando isso, pode descer. Se eu ficar usando isso, eu não vou conseguir andar. Esse colete está muito pesado, essa espada eu não aguento nem levantar. Eu vou do meu jeito. Davi não punha a sua confiança nas armas de guerra. Ele punha a sua confiança no Senhor que ele adorava. E ele disse para o rei: eu vou do meu jeito. Eu vou levar o meu estilingue, que naquela época chamava funda. Era mais difícil do que o estilingue. O estilingue pelo menos tem aquela forquilha que você mira assim, ó. A funda era diferente. Era uma tira de couro, você punha a pedra, girava e soltava um lado só da tira. Aí a pedra partia para o alvo. Davi vai lá num riachinho, pega 5 pedras, põe no bolso, pega o seu estilingue, o seu cajado. E aí o rei ficou meio assim, ele falou: rei, na boa, eu já tirei ovelha da boca de leão lá do meu pai.
O leão atacou, eu fui lá, briguei, o urso tentou, eu também livrei. Golias é fácil, eu vou vencer, porque Deus está comigo. E aí, queridos, nós temos o pequeno Davi diante do grande Golias. O pequeno Davi, munido com uma tira de couro e uma pedra empunhada. O gigante com um colete, com capacete que protegia sua nuca, o colete protegia o seu peitoral, ele tinha ombreiras que protegiam os seus braços, os seus ombros, ele tinha caneleiras, ele tinha espada, ele tinha lanças. E quando o gigante vê Davi chegando, o gigante pergunta para ele: você está me chamando de cachorro, rapaz? Pensa que eu sou um cachorro para você vir atrás de mim com pedras e paus? Vamos ao texto. Davi, ao encontrar o gigante, vou ler com vocês, 1 Samuel 17, a partir do 45, verso 45. Melhor, a partir do 41. O filisteu também vinha se chegando a Davi. E o filisteu ainda tinha um escudeiro, e Davi não tinha. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e bonitinho. Disse o filisteu a Davi: sou eu um cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu: vem a mim, e darei a sua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, respondeu ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Deus dos exércitos, em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Ditas essas palavras, talvez esse tenha sido o momento da encarada, na luta. O filisteu vai para cima de Davi. Davi corre ao seu encontro, gira sua funda e atira a pedra. O capacete protegia, de certa forma, o rosto, mas a pedra pega na testa do gigante. Não por força nem por violência. Não é a força da pedra, não é a técnica da funda, não é a experiência do jovem Davi. É a mão de Deus conduzindo aquela pequena pedra que pega na testa do gigante. Ele fica tonto, cai no solo. Como Davi não tinha arma, Davi corre para cima dele, pega a sua espada, degola. Aí, né? Essa parte aí que naquele tempo era assim a guerra, era o sangue mesmo ali. E Davi correu, cortou a cabeça dele, chutou para o meio do arraial e falou: aqui em Israel há um Deus que salva o seu povo. Derrubado o gigante, os soldados de Israel viraram macho. E os soldados filisteus, tudo correram. E aí os soldados de Israel cercaram seus inimigos e venceram aquela batalha. O ponto alto disso
a Davi. O futuro, não sabemos. Quando a Flávia falou da primeira gravidez, a gente se lembra quando o Lucas estava sendo esperado, a gente ficava, nossa, como é que será que vai ser a carinha dele? Aí na boa, aquele ultrassom não mostra nada, né? A gente olha aqui, fala que bonitinho, bonitinho, tudo amassadinho, tudo enrugadinho ali e tal. E aí viu aquele ultrassom e tal. Hoje em dia tem coisa mais moderna, mas enfim, a gente ficava imaginando como seria a chegada dele. Não sabemos como é o físico dele, mas o nosso desejo é que este Davi seja também um homem segundo o coração de Deus, e que a cada um de nós que fique as lições deste Davi, que inspira o nome do filho desse casal, que nós possamos perceber que não importa o tamanho dos nossos problemas, Deus é maior. Não importa a diferença do combate, Deus é mais. Eu com Deus sou maioria. Não importa o tamanho das ondas que vêm sobre o nosso barco, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. A musiquinha que a gente cantava, né, Glaucio? Quando a gente era pequenininho. Mas é uma verdade. Quantos aqui já não passaram por turbulências? Quantos aqui já não se viram diante de gigantes, aonde, humanamente falando, era impossível transpor? Quero convidar o grupo de louvor a vir à frente. Enquanto eles começam a ministrar o último cântico, eu queria convidar você a curvar a sua cabeça. Queria convidar você a um momento de reflexão. Você que veio pela alegria de estar na casa do Senhor, você que veio para dar um abraço no casal Hamilton e Luciene. Hoje o Senhor quer trazer uma palavra de desafio ao seu coração. Hoje o Senhor quer convidar você a tomar uma atitude diante dele. Eu quero convidar você a pensar na sua vida. Quero convidar você a tentar se colocar na pele de Davi, diante daquele grande gigante. Não sei o que você vai ter agora desenhado na sua mente. Qual é o gigante? Para alguns pode ser um problema de saúde, para alguns pode ser a questão do desemprego, para alguns pode ser um relacionamento perdido, para alguns pode ser algo que você almeja conquistar, mas sente que está muito longe. Qual é o gigante que tem vindo sobre a sua vida? De olhos fechados, procure deixar que o Senhor mostre quais são esses gigantes, e ouça o que o Senhor tem a dizer ao seu coração. Tudo que sou, Davi era pequeno. tudo que tenho, O que ele tinha nas mãos era 5 pedrinhas, minhas tristezas uma funda, e alegria. e diante dele um gigante enorme, extremamente equipado e preparado.
batalha. É Deus que vai vencer você. E hoje você, como todo esse povo, saberá que aqui há um Deus que salva o seu povo. O que o Senhor quer de você nessa noite é esta consagração. Ele quer tão somente que você se aproxime dele e entregue seu presente, seu futuro, sonhos. Oferecer a sua vida ao Senhor, eu quero convidar você a se colocar de pé e a cantar junto. Assim, você entrega a sua vida ao Senhor e deixa que os gigantes ele derruba. Você entrega a sua vida ao Senhor e deixa que ele conduza a sua vida, e aí você vai começar a experimentar vitórias sobre vitórias. Batalhas virão, mas o Senhor vai com você. E quando Ele vai com você, você é mais que vencedor. Ofereça sua vida, declare isso ao Senhor. Diga para Ele que você quer derramar a sua vida. Os seus dias são dele, os dias dos seus filhos são dele. E o Senhor vai receber e vai dar a vitória a cada um de nós. Minha vida eu te dou. O que você declarou cantando, o Senhor ouve e recebe no seu coração como uma declaração dos seus lábios. E nesta noite, o Senhor quer receber a sua vida no altar dele, para que você saia daqui com a certeza de que você será vencedor, não por suas forças, não pela sua batalha, mas pelo Deus que você serve. Minha vida eu te dou. Com certeza nós temos aqui entre nós pessoas que talvez estejam enfrentando algum gigante muito grande, e que talvez você se sinta totalmente impossibilitado de vencer essas dificuldades. Não é fácil, mas quando a gente vai com Deus, Ele nos faz vencedores. E muitas vezes Ele nos dá a oportunidade de irmos junto com alguém que precisa. A nossa igreja tem feito isso. Hoje à tarde levamos uma jovem que tem vindo à nossa igreja pedindo ajuda. Hoje à tarde o Bira, pastor Valdir,
foram lá para Mongaguá e levaram essa jovem para uma casa que está começando. É a 7ª moradora da casa. E o Bira até me mostrou algumas fotos. Depois, Bira, eu queria ver de novo, que eu estava sem óculos naquela hora. Aí eu ampliei assim, mas pelo sorriso que está no rosto do Bira e do pastor Valdir, eu tenho certeza que eles saíram de lá com o coração alegre, porque mais uma vida foi retirada de uma situação de risco e colocada num lugar seguro. Nossa igreja quer fazer isso com você. Quando Hamilton e a Luciene chegaram, me procuraram, contaram a história deles, a gente abraçou, acolheu, e hoje a gente anda junto com eles. A gente quer dar a oportunidade nesse momento. Se você sente que precisa de ajuda para vencer algum gigante que tem se colocado diante de você, nós não queremos saber qual é o gigante. A gente só quer garantir para você que a gente vai junto em oração. E se você quer que a gente ore para que você vença esse gigante, eu convido você a vir aqui à frente para a gente orar e pedir a você, e pedir para Deus apoiar e ajudar você nessa vida. Alguém quer dar esse passo e pedir ao Senhor que fortaleça? Vamos combinar o seguinte: cada pessoa que vier aqui na frente, vem alguém, se coloque do lado dela e diga para ela: ó, estamos juntos. Vem cá, irmã Virgínia, desse lado. A gente não sabe os problemas que estão acometendo essas pessoas, mas a gente quer garantir. Alguém aqui junto com Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. com a Neide. Aqui, Camila. Vai com ela. Quando tudo diz que não, Não é fácil não, ou parece que mas quando a voz do Senhor nos incentiva a prosseguir, é assim que a gente vai caminhar. sei que não é. Tem gigante afrontando a sua vida, nós queremos caminhar junto com você. Pode se frustrar. Venha em meu favor, Pastor Ivo, Eliné, cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. alguém aqui na frente com a Jaque, alguém aqui na frente com a Rosalina. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja. Alguns dos que estão aqui na frente, a gente conhece os gigantes. E hoje o Senhor está dizendo: eu vou à frente. Hoje o Senhor está dizendo, pela vida de Davi, não é por força
nem por capacidade, é pelo meu nome que a vitória está sendo derramada sobre as suas vidas. Se tudo diz que não, hoje o Senhor está incentivando você a continuar, e Ele vai cumprir o querer dele. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Quero convidar a igreja a se juntar ao centro. Agradecemos, porque reconhecemos que o Senhor é o Deus do impossível. Aquele pequeno homem, aquele pequeno jovem, não teria condições físicas de vencer aquela batalha, mas ele andava e vivia segundo o seu coração. E seguramente, Pai, foi o Senhor que disse a ele: vai, meu filho, eu serei contigo. E quando tudo dizia que não, a voz do Senhor motivou Davi. E nós te agradecemos, ó Pai, por essa experiência. E queremos pedir que a cada um que veio aqui na frente, confessando o seu gigante, que pela tua força, ó Jesus, nós saiamos daqui certos de que somos mais do que vencedores. Guarda o teu povo, dá-nos, ó Pai, uma semana de vitórias. Que venham os gigantes, nós vamos enfrentá-los em nome do Senhor Jesus. E é no teu nome que oramos, hoje e sempre. Amém, amém. Dê um abraço ao seu irmão, querido. Diga que ele é vitorioso. Convidamos a todos para um bolinho lá fora. Queremos convidar você a se alegrar conosco na nossa cantina, celebrando esta festa grandiosa.